Agora, vamos falar de saúde? Vamos falar de transtorno bipolar? É hora do quadro Cuide-se! Pois é, e 30 de março é conhecido como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. É amanhã e por isso nós levantamos aqui esse assunto já com inúmeras participações pelo nosso WhatsApp, muitas dúvidas, pessoas que se sentem vítimas dessa doença. Nós já estamos aqui com um profissional que vai nos ajudar no nosso quadro Cuide-se, o meu xará, Luciano Barbosa Queiroz, mestre e professor de psicologia. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, prazer é todo meu, é uma honra conhecer vocês pessoalmente. Muito obrigada. Rimarei Costa, este o nome do nosso telespectador, transtorno de personalidade borderline. Tem cura, é isso mesmo? Quais são os sintomas dessa condição? A pessoa com esse distúrbio pode levar uma vida normal? Tem a ver com esse transtorno de bipolaridade a que a gente se refere? Pois é, o transtorno de personalidade borderline, como o próprio nome diz, é um transtorno de personalidade, né? Nós geralmente falamos em tratamento. Nós temos hoje um acompanhamento multiprofissional muito interessante para o transtorno de personalidade borderline, inclusive terapias cognitivo-comportamentais focadas nesse tratamento. Apesar de ser um transtorno com muito sofrimento psíquico, né? Sintomas como raiva muito intensa, sentimentos de vazio crônicos, né, uma labilidade de humor, inclusive é muito comum comportamentos de automutilação, comportamentos suicidas no transtorno de personalidade borderline. Nós temos sim tratamentos e a pessoa consegue manejar esse sofrimento buscando um profissional qualificado. E como detectar se a pessoa tem ou não um transtorno bipolar? Isso não é possível através de um exame de sangue, de imagem, por exemplo? Não. É uma análise clínica? Isso. O diagnóstico é clínico, feito por um profissional habilitado. Geralmente, o transtorno bipolar, diferentemente dos outros transtornos, ele é caracterizado por episódios. Né? No caso do transtorno bipolar do tipo 1, a pessoa basta ter um episódio maníaco para ser já diagnosticada. Que seria um exemplo rápido, doutor? É um exemplo rápido. No transtorno bipolar do tipo 2, a gente precisa ter pelo menos um episódio hipomaníaco e alguns episódios depressivos maiores. O que é um episódio maníaco? E a Suiane já pergunta aqui os principais sintomas, o senhor já está falando do transtorno bipolar. Isso. No caso do transtorno, no episódio maníaco, a grande característica dela é um humor extremamente exaltado. A pessoa se sente com humor muito elevado, muitas vezes até irritado, ela tem dificuldades, ela não sente necessidade de dormir, né? Uma autoestima muito elevada. Uma felicidade excessiva. Uma felicidade extremamente excessiva, inclusive com possíveis sintomas psicóticos. Então, por exemplo, eu sou invencível, posso fazer tudo. E também, claro, no caso do episódio maníaco, a pessoa se envolve em ações potencialmente perigosas, né? Então, dirigir em alta velocidade, pensando assim, né? Sexo desprotegido, algo do tipo. Já o episódio depressivo é aquilo que a gente chama comumente daquela tristeza profunda. Então, é humor deprimido a maior parte do tempo, na maioria dos dias, perda do prazer em atividades que antes ela tinha, né? Uma autoestima muito baixa, pensamentos de culpa, de insatisfação e também possíveis pensamentos e comportamentos suicidas. E por que tudo isso surge? Eu quero saber daqui a pouquinho, mas vamos privilegiar aqui os nossos telespectadores, porque tem o WhatsApp na tela, tem dúvidas, participações chegando. Gostaria de saber se é uma doença hereditária. Tenho medo dos meus filhos desenvolverem também, diz essa pessoa. Olha, sim, é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem uma base genética já documentada para o transtorno bipolar. Então, o próprio DSM-5, que é o nosso manual estatístico, diagnóstico estatístico de transtornos mentais, o manual que nós, profissionais da saúde mental, utilizamos, ele prevê, sim, uma base genética, né? Uma chance, inclusive, de que parentes que tenham transtorno tenham uma chance maior. Tema que aguça muito e os telespectadores estão participando. É possível identificar desde cedo quando criança, adolescente estão desenvolvendo transtornos de bipolaridade? Boa pergunta. O próprio DSM-5, ele toma cuidado com relação a crianças e adolescentes. Geralmente, a gente
faz o diagnóstico em torno dos 18 anos em diante. Casos de crianças e adolescentes são casos mais específicos, que aí o profissional realmente habilitado que vai poder fazer esse diagnóstico com muito mais cuidado. Mais participações na tela chegando dos nossos telespectadores. A meditação regular, pilates, luta, isso tudo pode ser uma saída para o tratamento ou é necessário intervenção por meio de medicamentos controlados? E aí eu já aproveito para complementar com uma participação aqui perguntando se isso também pode ser um problema espiritual. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta. É bom frisar o seguinte, né? Eu sou psicólogo e nós, como profissionais da saúde, juntamente com os médicos, juntamente com terapeutas ocupacionais, nós não excluímos os tratamentos que, porventura, esses outros profissionais prescrevam. Então, se a pessoa... Nós recomendamos, sim, hoje nós temos medicamentos estabilizadores de humor muito bons, muito modernos, a psiquiatria tem avançado a passos largos, a pessoa merece o atendimento de um bom psiquiatra. Mas né? A terapia também é importante? A segunda dica, a psicoterapia, como eu disse, nós temos hoje terapias cognitivo-comportamentais específicas para transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior. Então, nós temos também uma gama de técnicas de psicoterapias aí avançadas. O importante é buscar a ajuda de um profissional, né? Uma outra coisa, posso falar? Sim, por desculpa. favor. Uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar é o seguinte, é um transtorno que tem muito sofrimento. Então, é importante que a pessoa, ao procurar um médico e um psicólogo, não desista do tratamento. É comum a pessoa esperar que a cura venha para ontem, né? E ela fique desmotivada com a demora e às vezes possa cometer inclusive atitudes aí impulsivas. Então a gente pede para que a pessoa respeite o profissional, siga as orientações. Tem que ter persistência, paciência, né? E persistência. Para a gente encerrar então, outras dúvidas chegando, hiperatividade tem a ver com bipolaridade, manchas roxas pelo corpo pode ser também sintoma? Olha, o transtorno é possível comorbidades, isso precisa ser avaliado por um médico. É possível, sim, essas comorbidades, tá? Ok, nós conversamos com o mestre e professor de psicologia, Luciano Barbosa Queiroz, que nos ajudou no nosso quadro Cuide-se, com esse tema tão polêmico que é a bipolaridade. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, contem comigo.